Dizem que algumas pessoas voltaram contando o que existe além da vida. Será que elas têm razão no que dizem? Será que não estamos brincando com a morte? O que acontece 10 minutos após a morte? O que há do outro lado dessa porta misteriosa? Existe hoje uma verdadeira epidemia de filmes e peças sobre a morte. O interesse atual nesse tema está próximo da obsessão. Há manuais sobre como morrer e a morte é considerada por muitos uma conquista. Em um colégio estadual, 27 alunos construíram um esquife de pinho e o entregaram à escola como memorial. Ele permanece na sala de aula e os alunos se deitam dentro dele para meditar, afirmando: a morte é linda, natural como uma rosa que desabrocha e depois murcha, sendo jogada fora. Mas o que há de romântico em se jogar fora uma rosa murcha? Não existe nada de bonito na morte. Ela é cruel, um inimigo e não um amigo, uma porta fechada, não uma linda passagem. A morte transformou o nosso planeta em um cemitério, um lugar onde todos morrem. No entanto, graças a Deus, há esperança e conforto em sua palavra sobre esse assunto. Precisamos da verdade sobre a perda de nossos entes queridos e da alegre notícia de que o dia da ressurreição vai chegar. Mas por que há tanta confusão sobre esse tema? Será que o apego à morte não está nos levando a um apego ao autor da morte, aquele que transformou a terra em um cemitério? Desde que foi banido do céu, Satanás sabe que sofrerá uma morte irreversível. Por isso ele busca levar a humanidade consigo para a destruição, pintando a morte como algo belo, algo que não deve ser temido. Afinal, como ele poderia atrair suas vítimas de outra forma? Essa foi sua estratégia no Jardim do Éden, quando, através da serpente, disse a Eva: certamente não morrereis. Gênesis 3:4. No âmago de suas mentiras está essa afirmação: você não pode morrer, estará vivo em outro lugar, em outro estado de existência. Essa ideia deu origem à crença de que os mortos podem se comunicar, e se você acreditar nisso, será facilmente enganado por encenações que oferecem uma linha direta à sua mente. Satanás e seus anjos caídos são mestres do disfarce, convencendo milhões de que estão em contato com entes queridos que já faleceram. Sem conhecimento da palavra de Deus, muitos caem nesse engano. Jesus nos alertou sobre esses tempos. Surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. A Bíblia deixa claro que os mortos não têm consciência, não sabem de nada e não possuem capacidade de interagir com os vivos. Em Eclesiastes 9:5 lemos: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Isso significa que, ao contrário das ideias difundidas por diversas culturas e crenças, os mortos não estão em outro plano, observando ou interagindo conosco. Eles descansam, aguardando a ressurreição. Mas qual é o verdadeiro propósito da ressurreição segundo a Bíblia? É importante entender que Deus não criou o homem para morrer. A morte entrou no mundo como consequência do pecado. Romanos 5:12. Contudo, Jesus Cristo veio para trazer a solução definitiva para este problema. A ressurreição é a promessa de que a morte não terá a palavra final. Em 1 Coríntios 15, 52 a 54, Paulo nos dá uma visão gloriosa da ressurreição. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que o corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Essa passagem nos dá esperança, mostrando que em Cristo a morte é vencida. Aqueles que dormem no Senhor serão ressuscitados para a vida eterna e os vivos fiéis serão transformados para compartilhar dessa vitória. Satanás, o autor das mentiras sobre a imortalidade da alma, tenta distorcer a mensagem de Deus, promovendo conceitos como reencarnação,
comunicação com os mortos e a ideia de que todos vão para o céu ou para o inferno imediatamente após a morte. Contudo, a Bíblia é clara. A ressurreição é um evento futuro e universal que ocorrerá quando Jesus voltar. Até lá, os mortos dormem. Para quem sofre a perda de um ente querido, essa verdade pode trazer paz. Saber que eles descansam, livres de sofrimento, aguardando o retorno de Cristo, é um consolo imenso. Além disso, a certeza da ressurreição nos dá força para continuar, confiando que Deus cumprirá sua promessa. Portanto, a morte não é o fim. É apenas uma pausa no grande plano da redenção. Jesus nos assegura: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Essa é a verdadeira esperança cristã e o motivo pelo qual podemos olhar para o futuro com confiança, aguardando o dia em que a morte será finalmente destruída para sempre. A promessa de ressurreição traz à tona um dos aspectos mais reconfortantes da fé cristã. A certeza de que Deus não se esqueceu de ninguém. Ele é um Deus de amor, justiça e misericórdia, e sua intenção desde o princípio foi a vida eterna para a humanidade. A Bíblia também esclarece que haverá duas ressurreições distintas. Em João 5:28-29, Jesus diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Isso mostra que no dia do julgamento, cada pessoa será recompensada ou julgada de acordo com suas escolhas e ações nesta vida. A primeira ressurreição, mencionada em Apocalipse 26, é chamada de a primeira ressurreição e é destinada aos justos. Aqueles que foram fiéis a Deus e viveram conforme sua vontade serão ressuscitados para viver eternamente com Cristo. Essa é a ressurreição da vida. Por outro lado, a segunda ressurreição, destinada aos ímpios, ocorre após o período milenar, conforme descrito em Apocalipse 20:11-15, e resulta no julgamento final. A ressurreição não é apenas um evento futuro. Ela também é uma prova do poder de Deus e de sua fidelidade às promessas feitas à humanidade. A vitória de Jesus sobre a morte, demonstrada em sua própria ressurreição, é a garantia de que todos aqueles que nele creem também terão a vida eterna. Em 1 Coríntios 15:20, Paulo afirma: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Isso significa que, assim como Cristo ressuscitou, Ele é a garantia de que os crentes também ressuscitarão. Essa mensagem deve nos levar a refletir sobre como estamos vivendo nossas vidas hoje. A ressurreição não é apenas sobre o futuro, é sobre as escolhas que fazemos agora. Jesus nos convida a viver uma vida de fé, amor e obediência, confiando em sua promessa de vida eterna. Por fim, devemos lembrar que a ressurreição é um convite à esperança. Mesmo diante da dor da perda, da incerteza ou do sofrimento, podemos ter a certeza de que Deus está no controle. Ele tem um plano para restaurar tudo o que foi perdido, para acabar com a morte e para trazer a verdadeira paz e alegria à humanidade. Aguardemos então com fé e paciência o dia em que as palavras de Apocalipse 21:4 se tornarão realidade, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse é o destino final que Deus preparou para aqueles que o amam e confiam em sua promessa.